E aí, pessoal, nessa quinta-feira tá estreando Nós, o novo filme do Jordan Peele, diretor de Corra, vencedor do Oscar de melhor roteiro original, justamente por esse filme que fez muito sucesso em 2017. E eu tô aqui pra falar sobre ele porque a gente já assistiu e a gente conferiu esse, que é um dos nossos filmes mais esperados de março e que é um filme de terror daqueles que a gente queria ver novamente nos cinemas e tinha muito pouca oportunidade de assistir. Então, Nós é novamente o terror psicológico do Jordan Peele. Ele novamente mexe com algumas questões delicadas da psique e da questão humana também, dos americanos principalmente. E ele é um filme muito bom, ele é um filme muito bem feito, muito bem escrito, tem um ótimo desenvolvimento dos personagens. Eu acho que os personagens são o grande ponto dessa história, que gira em torno dessa família. A mãe dele sofreu um trauma muito grande quando era criança, eles vão pra praia, e nessa praia eles acabam se deparando com outra família, e essa família é igual a eles e quer fazer alguma coisa com eles, que obviamente eu não vou falar porque eu não vou spoilear vocês. Vai ter um vídeo no dia da estreia, na quinta-feira, que vai ser explicando o final e explicando um pouco do filme, porque eu acho que tem muita coisa que dá pra gente debater e muitos detalhes interessantes e gostosos de falar, com bastante spoiler. Então essa review eu vou manter sem spoilers, não vou falar o que acontece, mas quinta-feira vocês fiquem ligados que vai ter um vídeo falando sobre isso. É um filme excelente, novamente, tem ótimos diálogos, a atuação da Lupita Nyong'o tá sensacional, ela é uma das melhores atrizes negras atualmente no cinema e eu acho que ela mostrou a força dela, porque ela é a protagonista da história, ela é a protagonista da família, ela toma o papel de lutar, sabe, de lutadora dessa família, então é muito interessante ver ela. Mas ao mesmo tempo que esse filme constrói uma tensão muito forte, durante o filme inteiro tu tá apavorado com o que tá acontecendo e tu fica naquele nervosismo de tentar entender pra onde esse filme tá indo, o que vai acontecer com esse filme, e tu não consegue chegar a um ponto de conseguir desvendar o que tá acontecendo, o que é, enfim, que porra é essa que tá dando ali nessa praia, nessa casa deles. Então é um filme que mexe com a gente, deixa a gente tenso do começo ao fim, extremamente nervosos, com toques de violência, nada muito grotesco, nada muito gore, é tudo muito mais implícito. Os filmes do Jordan Peele, a gente sabe, tem violência, mas a violência não é tão explícita assim. Então a gente tem a violência, ela tá presente, ela só não é parte visceral dessa história. Ao mesmo tempo que cria todo esse clima, ele ao mesmo tempo é bem humorado, como o Corra foi bem humorado também. A gente consegue rir no meio do filme, as piadas são muito oportunas e elas quebram um pouco essa tensão toda, elas dão um alívio para a tensão e todas elas muito bem colocadas, muito bem jogadas, espalhadas por todo o filme, fazendo com que a gente veja que essa família tá sofrendo, mas eles conseguem achar graça na desgraça deles. Então é legal ver o desenvolvimento desses personagens. A gente tem todo o primeiro arco basicamente contando o que está acontecendo com eles, como é que eles se conheceram, como é que eles são, como é que eles têm uma química muito boa entre a família. As duas crianças são ótimos atores também, tanto na versão deles original quanto na versão cópia deles, eles passam muito medo e muita confiança de quem eles são como personagens. E o pai também, o pai é um ótimo ator, muito bem escalado para esse elenco. E também com uma diversidade muito grande, assim, quando tu tem que ver a cópia e o original falando, eles têm suas próprias características muito boas. Fotografia desse filme tá maravilhosa, novamente, eu acho que esse é um ponto que o Corra foi excepcional no que ele fez. Uma fotografia linda, muito bem feita, muito bonita e sabendo utilizar muito bem as luzes, enquadramentos. Fica a dica pra vocês. Observem bastante os enquadramentos, eles vão revelar bastante sobre o que vai acontecer nessa história, o que vai acontecer nesse filme, e vai ajudar vocês a tentar montar esse quebra-cabeça antes do final, para que quando chegar a hora vocês saibam exatamente o que está acontecendo, ou pelo menos tenham uma ideia do que está acontecendo. Por isso mesmo eu acho que é muito interessante. Agora um ponto que eu acho que é meio... que fica a minha dúvida em relação à ideia do diretor em fazer isso. Esse filme me pareceu mais grave do que o primeiro. Grave no sentido de se achar mais assustador, se achar mais importante do que ele pode ser ou do que ele é realmente. Por que eu digo isso? A primeira cena, quando o filme abre, a gente tem um enquadramento, a cena vai abrindo e tal, vai tocando uma ópera, um latim, e tu vê que o Jordan Peele parece que está se esforçando, porque ele tem a consciência
que o Corra chamou atenção para ele e que ele precisa manter esse status de um diretor respeitado, de um diretor ganhador de Oscar e de um diretor que surpreendeu as pessoas com Corra. Então, esse filme parece que ele imprimiu uma identidade dele, mas ele tentou se levar mais a sério do que eu acho que ele deveria. Mas, ao mesmo tempo, a história é tão mirabolante e as reviravoltas são tão bizarras, as reviravoltas são tão inesperadas, que eu não sei se essa gravidade toda que ele coloca no filme e essa importância toda que ele dá para essa história, que não deveria ter tanta importância, que é uma história meio quase banal assim no seu desenvolvimento e quase bem previsível em tudo que acontece, eu não sei se é ele mesmo também tirando sarro desse fato, porque como a família não se leva a sério durante todo o filme, com todas as coisas que estão acontecendo, talvez essa seja a atitude dele em relação ao filme, onde as coisas são tão absurdas que ele mesmo tá rindo de si mesmo, principalmente quando vocês verem a cena final, que pra mim é tão estapafúrdia que eu acho que coloca dá um tom legal pra esse filme, mostrando que o Jordan Peele sabe de toda essa importância que ele acabou ganhando depois do Oscar, mas ele tá meio que tipo cagando pra isso e tá fazendo um final tão estapafúrdio quanto aquele, tão engraçado quanto aquele. Engraçado na minha opinião, não quero dizer que pra vocês que é engraçado, porque eu achei muito, muito genial aquele final, assim, muito bem feito aquele final. Então fica essas dúvidas, assim, fica esses pontos que eu realmente achei meio conflitantes, assim, nessa produção. E eu não sei também como vai ser a recepção dela. O Corra era um filme muito mais fácil de ler, um filme muito mais fácil de entender, com um inimigo muito comum, que é o racismo, basicamente. E por ser esse inimigo comum, essa situação final mais fácil da gente condensar, mais fácil da gente entender e mais fácil da gente processar o filme, eu acho que ele foi mais consumível pela massa. O Nós, ele é mais... A crítica é mais dura, assim, é mais dura não só a questão do racismo, mas também a questão do consumismo, das políticas norte-americanas, que a gente pode fazer várias associações, mas entre as políticas norte-americanas de ter essa ideia de que tem pessoas que são menos que a gente, que não merecem ter o mesmo tratamento que nós, e das pessoas meio que levarem suas vidas sem se dar conta dos privilégios que eles têm por morarem nos Estados Unidos, enquanto tem outras pessoas que estão sofrendo para tentar chegar lá e tentar ter a sua chance de viver nesse país e viver na liberdade, tudo aquilo que os Estados Unidos oferecem, e os próprios americanos não dão valor para isso. Então tem uma pitada de crítica em relação a isso, na verdade tem uma crítica bem forte em relação a isso, ao consumismo, a forma como as pessoas se veem, como as pessoas não estão nunca satisfeitas com aquilo que elas têm. Então ele levanta essas questões, elas são mais sutis, é verdade, elas não são tão claras quanto elas poderiam ser, mas eu acho que faz parte dessa história, e tudo isso embalado com um ótimo suspense, com ótimas atuações, como eu disse, com ótima fotografia, um filme muito bem feito, muito divertido de assistir. Eu acho que ninguém que assistir esse filme vai sair entediado dele, eu acho que vai ser um filme extremamente de entretenimento, e é uma boa oportunidade de vocês irem no cinema, verem um filme de qualidade, um filme de terror de qualidade, de um diretor que está ganhando cada vez mais espaço no cinema e que com certeza a gente vai ver mais coisas dele. Esse ano a gente tem Twilight Zone, que vai ser produzida por ele, esse filme é baseado no episódio de Twilight Zone que ele assistiu. Nós temos outras séries que estão surgindo e outros documentários que ele está bancando, que ele está produzindo pra gente ver. Então é legal ver que ele consegue evoluir como diretor e manter um nível, pelo menos no nível de Corra, e até, nesse caso eu acho que até um pouco mais, na minha opinião, eu acho que é um pouco mais elaborado, um pouco mais inteligente e um pouco mais inesperado do que foi Corra, apesar da gente ficar meio óbvio ali do que acontece na metade em diante. Mas isso a gente vai discutir na quinta-feira, quando eu falar do vídeo de spoilers. Vão assistir esse filme, depois a gente vem conversar de novo. Se vocês quiserem saber os spoilers sem assistir o filme, apareçam aqui na quinta-feira. Logo que começar o dia vai estar no ar o vídeo, vocês vão poder contar para os amigos de vocês o que acontece e ao mesmo tempo também discutir um pouco sobre essas diferenças e essas ideias que ele teve para mostrar os resultados antes da gente saber que o filme estava começando, basicamente. Tá certo? Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, você gostou de Corra? Você vai ver Nós? Você quer ver esse filme? Você tá curioso para ver ele? Deixa aqui, se inscreve no canal para mais vídeos como esse toda semana e até mais. Tchau!